Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações e mais uma das lindas oportunidades que nos são apresentadas por Deus, por Jesus, pela espiritualidade maior e principalmente pela nossa própria vontade. A nossa vontade é que está, nosso querer de que buscarmos, nosso querer de estarmos aqui para melhorarmos, para sairmos daqui melhor. E para assim o fazer, como um verdadeiro espírita, um cristão deve ser humilde, porque só poderemos alcançar a felicidade se formos humildes. Se não formos humildes, se não reconhecermos em nós mesmos as nossas próprias fraquezas e entendermos que temos que lutar contra elas para sermos melhores, não estaremos entendendo as palavras de Jesus. Se não estivermos entendendo que nós não podemos caminhar sozinhos, que nós precisamos dos nossos irmãos de caminhada, que precisamos ajudar a todos, nós não entendemos as palavras de Jesus. Para que possamos amar os nossos irmãos, como nossos irmãos verdadeiramente, a Deus acima de todas as coisas, temos que seguir os caminhos do Mestre. Pois Ele é o mapa, Ele é o caminho, é Ele que devemos seguir. E como seguiremos? Fazendo bem para todos que estejam à nossa volta e voltando nisso sendo humildes. Só a humildade estará nos trazendo melhormente condições para evoluir, pois a gente tem que entender que a gente nada sabe. E por mais que tentemos saber algo, ainda temos muito que aprender. Ou melhormente, temos a eternidade para aprender. Então busquemos aprender, busquemos desempenhar o nosso trabalho através do nosso próprio querer, pois não são os outros que são culpados pelos nossos erros, nossas falhas, nossos problemas e as nossas frustrações. Somos nós mesmos. Nós temos que caminhar lembrando de que somos individualidade. E como individualidade nós temos que nos proteger através da áurea divina do amor. Pois só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados. Que assim seja, gente. E hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Angélica, que vem nos trazendo palestras maravilhosas. Ela, para quem não sabe, né, já está terminando quase, né, o curso, né? Sim. Está terminando o curso já, no curso aqui da Casa de Médios. Excelente aluna, né? O Flávio sempre elogia ela para mim. Então, ela vai falar sobre o livro No Mundo Maior, o capítulo 11, Sexo. Fica à vontade. Tá, Angélica? É nóis. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Na verdade, esse capítulo 11, ele não é... ele é uma aula, né? Não é nenhuma... Por exemplo, não tem uma visita a alguém que está doente, não tem nenhuma situação dramática, como ocorrendo nos capítulos desse livro Do Mundo Maior, né? É mais assim, são conceitos ligados ao sexo. E a gente vai acompanhar o André, que a convite do Calderaro, foi visitar um determinado lugar no mundo espiritual, né? Onde os mentores ministram os conhecimentos para os companheiros que dão assistência aqui na Terra, da crosta terrestre, né? Nós vamos entender nesse capítulo que o sexo é uma das grandes causas da loucura aqui entre nós encarnados e que vem de várias reencarnações durante todo o nosso processo evolutivo. O mentor começa a palestra dizendo assim: investigando o que causa as loucuras entre as pessoas encarnadas ou desencarnadas, vamos constatar que a morte não resolve esse problema. A ignorância quanto à conduta sexual é um dos fatores mais decisivos para o nosso crescimento evolutivo. Então, né, a gente acha que o sexo faz parte do nosso processo evolutivo e a gente não dá muita importância para isso. A gente vai ver que não é só um exercício da fisiologia. O mentor deixa muito claro que o problema está aqui, ó, na nossa mente. E o mentor continua a explicação. A compreensão humana equivale a uma guerra de extermínio. Ele fala de milhões de almas que vivem na angústia do sexo. É uma guerra de extermínio silenciosa. E isso ameaça a nossa integridade, né, gente? Nossa integridade mental, o nosso perispírito. E a gente não percebe isso. A gente não dá a devida importância para isso. Ele diz que não pode ser atacado de fora para dentro. O enigma do sexo
não se reduz somente aos fatores fisiológicos. Não é uma questão de automatismo dos órgãos genitais. Temos uma inquietação sexual, um fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para as zonas superiores da evolução. Lembrando, que a gente está sempre evoluindo. A gente começou lá no princípio, inteligente, aprendendo sensações da natureza, a gente vai desenvolvendo o instinto, depois vem a razão e depois a gente adquire o livre-arbítrio, Esse é o nosso crescimento. Mas mesmo assim, quando ainda não sublima o nosso sentimento, nós estamos sujeitos a viver no primeiro andar da casa mental. O primeiro andar da casa mental, para quem não sabe, é uma zona espiritual onde os espíritos em estado de perturbação e confusão mental enfrentam as consequências de suas escolhas negativas e do apego material. Ou seja, é um lugar onde os espíritos sofrem. E ele continua explicando: é doloroso verificar a desarmonia em que se afunda a humanidade. Porque, como ele diz, a gente ataca fora e não dentro. A gente não olha a essência para o nosso interior. É inútil supor que a morte resolve alguma coisa para aqueles que se entregam às paixões e ao desequilíbrio. Já sabemos então que a morte não faz milagre nenhum. Então o problema continua no mundo espiritual. Só passa daqui para lá e de lá para cá. E isso é complicado, a gente tem que parar para resolver isso, a gente tem que crescer. O mentor continua: a loucura do sexo não procede de simples modificações do cérebro, vem da desassociação dos centros perispíriticos, o que exige um longo período de recuperação. Na adolescência existem fatores fisiológicos, é uma questão natural, não define a realidade substancial. A morada do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas sim na alma, porque afinal o espírito não tem sexo. Nós somos criados homens e mulheres. Nós temos experiências para o desenvolvimento feminino e masculino. O espírito não tem sexo. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres de acordo com os sinais orgânicos específicos. Sabemos, porém, que a feminilidade e a masculinidade são características da alma. E olha a diferença, que ele faz uma distinção. Almas acentuadamente passivas, no caso da feminilidade, ou francamente ativas, no caso da masculinidade. E não sejamos hipócritas de entender isso como uma forma de preconceito. Não tem nada a ver. O nosso futuro é desenvolver os dois em harmonias, sermos equilibradamente passivos e ativos. A ideia é essa: caminhar junto, masculinidade e feminilidade, e achar um equilíbrio para isso. E ele continua, o mentor: compreendemos que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas. O que ele quer dizer com isso? Que em várias encarnações, que nós encarnamos várias vezes como homens e várias vezes como mulheres. E aos poucos a gente vai aprendendo com cada encarnação que nós temos. E ele fala dessas qualidades divinas, que a gente vai aprendendo no decorrer da nossa evolução. Energia, ternura, quer dizer, masculino e feminino. Fortaleza e humildade, masculino e feminino. Poder e delicadeza, inteligência e sentimento, iniciativa e intuição, sabedoria e amor, até que a gente chegue ao supremo equilíbrio de Deus. Sim, porque sexo é um atributo divino. O sexo é um atributo de Deus. É uma coisa legal para a gente pensar, Não é uma coisa vergonhosa, é um atributo divino de Deus. Então, que fique bem claro: não existe espíritos homens ou mulheres. Espíritos não têm sexo. E aqui no mundo nós viemos com manifestações específicas, de acordo com o nosso organismo e com as nossas vivências anteriores, com aquelas que nós tivemos mais oportunidade de desenvolver. Nós somos mais sentimentos
puxando para o lado da feminilidade, ou nós somos mais razão, puxando para a masculinidade. Ou muitos de nós já temos isso de uma certa forma equilibrado. São poucos, mas alguns conseguem esse equilíbrio. E o mentor continua: não devemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, vai ser transmudada. Quer dizer, vai passar por uma transformação no estado da sua sublimação. O que ele está querendo dizer? Que as manifestações do sexo não somem. Ela também evolui de acordo com as nossas encarnações aqui na Terra. Por isso que é tão importante, vai fazer parte da nossa evolução. E lá no começo, nós éramos seres primitivos, certo? Lá no começo. A eclosão do sexo era baseada na posse absoluta, era selvagem. E há milênios vem se transformando essas relações, né? Aí surge a mulher mãe e o homem pai, que dão acesso à renovação do espírito. Aí a gente troca a tribo pela família. A gente transforma a defesa armada com a lavoura pacífica. E é estimulada pela força criadora do sexo, que é uma energia importantíssima para nós. Ele vai citar, e ele cita algumas características, né? O desejo, a posse, simpatia, carinho. Dessa jornada, a gente vai sentir tudo isso no decorrer da nossa jornada. Às vezes a gente estaciona em uma dessas estações, e ficamos, anos parados nela, séculos de existência. Às vezes ficamos ali na base do desejo, da posse, né? Por várias encarnações, por vários séculos, agarrado naquilo, mas a gente sempre vai evoluir, sempre vai ver o princípio da evolução e vai empurrar a gente para frente. Alguns antes, outros depois, cada um tem o seu tempo certo aqui na Terra. E ele continua, né? O mentor continua. Do egoísmo, dos ciúmes, são emoções que nos agarram. É como se fossem algemas que nos prendem à inferioridade e ao sofrimento. São poucos que percorrem o departamento do carinho sem se algemarem ao exclusivismo. Por exemplo, né? Às vezes a gente está falando aqui de carinho, mas a pessoa tem carinho somente por uma pessoa determinada. Não, meu carinho é só por aquela pessoa ali, porque ela é só minha, né? Essa pessoa tem ciúmes, essa pessoa acha que ela tem uma posse sobre determinada pessoa que ela gosta. E isso, gente, é uma questão de exclusivismo, uma questão de posse. Isso causa muito sofrimento na gente. E a gente não se dá conta quando a gente faz isso. Vai no automatismo. E olha que frase bonita que ele fala aqui no livro. O êxtase do santo foi um dia mero impulso. Espíritos superiores e elevados conseguem sentir esse êxtase. E aí ele deu o exemplo de Chico Xavier, né? Chico conseguia essa sensação maravilhosa. Porque quem consegue ter esse tipo de experiência sexual, um dia também já foi mero impulso. Portanto, nós, aqui um dia, já fomos também um mero impulso. E hoje estamos aqui, caminhando na evolução, né? Seremos também santos um dia. E teremos esse êxtase. Basta sermos lapidados da mesma forma que um diamante é. Né? Esse é o caminho que a gente espera um dia seguir. O instinto sexual, para ter as glórias do êxtase, precisa ter responsabilidade, disciplina e muitas vezes renúncia. Não devemos induzir a programas de santificações compulsórias no mundo. O que ele quer dizer com isso? Não adianta a gente querer obrigar a santidade. Temos registro na história de pessoas que têm distúrbios sexuais graves e fala assim: essa pessoa não quer mais ter esse distúrbio, qualquer um, sei lá. E ela falou: não, eu preciso mudar, eu não quero mais sentir isso, né? Eu vou dar um jeito na minha vida. Eu vou entrar num programa que exige castidade para parar com esses desejos, eu não quero mais isso para mim. E ela entra num desses programas, né? Achando que o problema vai ser resolvido. Porque aí sim, é como se estivesse aprisionando uma fera numa jaula. Isso não vai dar certo, isso não tem chance nenhuma de dar certo, gente. A gente sabe que a natureza não dá saltos, é um processo lento.
Todo mundo tem que passar pelo seu processo. E ele diz assim, temos que respeitar as fases evolucionárias, né? Aí o mentor dá um exemplo. Você pega um selvagem para explicar sobre direito romano para ele. Isso não faz nenhum sentido, né? É pular uma posição evolutiva, porque esse selvagem não vai atender. Ele não tá numa fase que ele vai conseguir entender os direitos romanos, por exemplo. Ele está em outra evolução. Vou dar outro exemplo de Chico. Chico é um homem comum que exercia a sua sexualidade, só que de uma forma diferente do que a nossa concepção tradicional. Não é porque ele não escolheu se envolver emocionalmente com o ser humano que ele não usou essas energias sexuais, porque existem múltiplas formas de utilizá-las. E ele continua, o importante é que a gente perceba que a natureza oferece trabalho e socorro a todos os filhos de criação. Quanto mais decidido seja o nosso propósito de progredir, mais ele vai ser ajudado. É o nosso famoso uso da vontade, né? A gente precisa ter vontade de progredir. E nós aqui já temos essa vontade de progredir, na verdade, né? Porque estamos aqui, nessa sala de estudo, com coração e mente aberta, e a gente já tem meio caminho andado, porque a gente tem a ajuda da natureza, a gente tem a ajuda da espiritualidade, e o caminho fica mais fácil para a gente seguir, né? E o mentor continua. Trabalhamos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não façam tantas vítimas de destruição e morte, intoxicadas de criminosas paixões, devido a incompreensões sexuais, incontáveis crimes e processos de loucuras por toda parte. Ele até explica, né, que de vez em quando uma ou outra vítima, né, procura os hospitais dos alienados, submetem ao tratamento médico, mas nos hospícios mesmos encontramos milhões de irmãos nossos que se conservam no fundo do abismo, amargurados ou vencidos. Milhões de irmãos nossos sofrem com tortura do sexo. Sejam nessas instituições ou seja nos seus lares, esses companheiros já estão semiloucos e são incapazes de devotamento e de renúncia. E ele fala assim, não é uma questão de ficar aqui filosofando, não é com palavras que você vai conseguir ajudar esse ser humano que chegou nesse ponto. E eles só vão afundando no poço no primeiro andar da casa mental, porque eles se perdem em estados psíquicos por causa de ciúmes, insatisfação, desentendimento, incontingência e a leviandade alastram terríveis fenômenos psíquicos. Tudo que a gente precisa evitar, né? Esses sentimentos de ciúmes, de posse, leviandade, é tudo que a gente tem que evitar fazer, para não cair na angústia do sexo. E ele continua, o mentor. A gente não vai solucionar um problema tão complexo do mundo simplesmente com a força de intervenção médica externa. É lógico que a ciência dá uma contribuição maravilhosa, só que precisa ser investigada a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas é um produto da química mental, sim. Vocês perceberam que a gente aqui não está falando de fisiologia? Da forma como se manifesta o nosso corpo orgânico? A gente está falando aqui de equilíbrio da mente, né? E ele complementa assim, a endocrinologia pode fazer muito com a ingestão de hormônios, mas não vai sanar as lesões do pensamento, por exemplo. A genética hoje ou amanhã pode mexer nos cromossomas para impor o sexo ao embrião. Ele fala assim, um exemplo, né? Eu vou lá no laboratório e falo assim para o pessoal do laboratório, eu quero ter uma filha menina, eu quero ter uma menina. Vocês mexam seus pauzinhos aí, coloquem lá dentro de mim um sexo feminino. Isso não vai atingir a zona mais alta da mente dessa criança, se ela vai ser feminina ou masculina.
Na verdade, vai manter as suas características próprias, independente da forma que foi escolhido o sexo lá no laboratório. Então, beleza, vamos supor o seguinte, que o espírito que virá na Terra seja masculino, desse exemplo que eu acabei de dar. Então vai ser um espírito de mente masculino em um corpo feminino, porque eu escolhi. Ou seja, nós estamos criando problemas. Somos tão impositivos do que a gente acha que é certo, que a gente acaba desrespeitando a lei divina, sem analisar a fonte, a origem de onde viemos e o que somos de verdade. Isso não tem chance de dar certo, né? A medicina, diz ele, né, diz o mentor, inventará 1000 maneiras de auxiliar o corpo atingindo em seu equilíbrio interno. Então, se não estiver equilibrado, a medicina vai fazer uma intervenção externa. Só que compete a nós, ele fala quando compete a nós, é aqueles nossos irmãos que estão lá assistindo a palestra, para quem ele está dando a aula no caso, né? Então compete a nós a praticar a medicina da alma. E olha o puxão de orelha que ele dá, né? Como fazer valer o abençoado serviço médico à vítima da angústia do sexo, se tem que defrontar com a hostilidade da sua família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benevolência, se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso da sua opinião e da sua autoridade? Aí vamos refletir sobre isso que ele falou. Como será que funciona quando alguém tem um desvio sexual muito grave, como por exemplo a pedofilia? E essa pessoa procura um tratamento, tá? Como é que ele é recebido dentro de uma instituição voltada para isso? Como por exemplo, ele vai procurar psicologia ou vai procurar psiquiatria? Será que esses profissionais conseguiriam ajudar essa pessoa? Porque ele precisa procurar ajuda, né? Como é que ele é recebido pela sociedade com um desvio tão passível de condenação direta? Um outro exemplo aqui que eu trouxe, para sacudir um pouco a gente. Imagine nós aqui, né, no nosso atendimento fraterno, dentro da nossa instituição, e recebemos uma pessoa com um desvio desse. Será que nós temos condições de atender uma pessoa com esse desvio sexual, sem que pese a nossa opinião e a nossa suposta autoridade? Porque a gente acha isso um absurdo, né? A gente acha, eu acho também. Porque isso é um crime pavoroso. Porque a pessoa é um monstro. E por aí vai os nossos julgamentos. A gente julga. Pensa na angústia dessa pessoa do ponto de vista de uma sociedade normal, né? Que tem esse vício. Esse desvio, e tem, pense no ponto de vista da sociedade normal, que a pessoa tem esse vício e tem esse desvio e tem a vontade de sair dele. Ele sabe que ele está errando, ele quer sair disso e ele não sabe o que fazer, para onde correr. O que ele faz? Como é que ele age? Quem que ele vai procurar para ajudar ele, se todo mundo julga o tempo todo? Né? Esse exemplo que eu acabei de dar, a gente poderia ser enquadrado perfeitamente numa escola onde você estuda, dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, porque a gente julga o tempo. Infelizmente é uma realidade nossa, né? O grande questionamento desse capítulo é o seguinte: a nossa opinião mudou porque agora a gente sabe as intenções que movem aquela pessoa? A nossa compaixão se transformou? Isso é complicado, gente. A gente não consegue virar uma chavinha de uma hora para outra. Não é porque eu falei tudo isso aqui que a gente vai sair daqui achando tudo diferente daqui por diante. A gente não consegue virar essa chavinha desse jeito, tão automático, né? É complicado mesmo, diz o mentor. Seria pieguice impor à sociedade humana certas normas de tolerâncias incompatíveis com as suas necessidades de defesa. A gente fica na defesa o tempo todo, né? O que ele está querendo dizer? Que muitos ainda não conseguem lidar com isso. E não adianta tentar divulgar tanto na sociedade esse quesito de compreensão, porque não seria bem recebida, ela não seria aceita.
é complicado. Então o mentor faz um convite, né, para aqueles irmãos que estão ali assistindo a palestra deles, que está ali naquele momento. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão, melhorar as disposições dos nossos amigos encarnados na crosta terrestre e despertá-los lentamente para a solução de que nos interessa a todos, que é o amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhões de criaturas todos os dias. Estendamos a mão forte a todos os espíritos que se encontram prisioneiros nos distúrbios das sensações, fazendo-lhes sentir que as oficinas do trabalho renovador permaneçam abertas a todos os filhos de Deus, mesmo que esses filhos pareçam ao nosso olhar imperdoáveis. São filhos de Deus sim, e têm reparação, porque a natureza está pronta para recebê-los. Deus está de braços abertos para receber todos os corações desalentados, em desalentos. O sexo está em face ao amor, assim como os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento. Não mais que um aparelho de exteriorização do amor. Então vamos tentar enxergar o sexo como uma outra forma de amor também, né? Não com a forma física. É um erro supor que só a perfeita normalidade sexual são nas respeitáveis convenções humanas. No campo do amor, é infinito em sua essência e manifestação. O que ele quis dizer com isso daí, né? A gente julga como um sexo bonito e normal naquele casamento que a gente acha que é perfeito. Papai, mamãe, filhinho, né? Com todas aquelas convenções, né? E isso significa que a pessoa está amando de forma correta? Não significa nada disso. Ele só está obedecendo às convenções sociais, né? Aí ele fala assim: é importante fugir às aberrações e aos excessos, mas temos que reconhecer que todos os seres nasceram do universo para amar e serem amados. E a gente vai evoluindo aos poucos. Muitos de nós encarnam de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, por ser uma prova ou por ser uma expiação. E a gente vem sem essa oportunidade de exercer na sociedade o que espera de nós. Ou seja, assim, a gente pode vir por causa de uma expiação, né? Ou por causa de um planejamento reencarnatório, por uma prova, ou simplesmente a gente pode vir no mundo sem ter filhos, né? Cada um tem a sua tarefa cumprida aqui na Terra. E sem a gente ficar se cobrando, né? Que eu tenho que casar, que eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter uma família de comercial de margarina, né? Que o pessoal fala, tudo de aparência. Ele fala que estudantes e missionários que se obrigam a longas fases de fome e sede do coração, e que, por exemplo, ser um missionário não é nenhum obstáculo ao amor. Eles fazem todo esse sacrifício, achando que aquilo é o certo. E na visão pode ser mesmo, né? Mas não é nenhum obstáculo a amar de formas diferentes. Ele cita aqui Jesus, né? Jesus não casou e a família do coração só cresce a cada dia. Não teve filhos na carne, contudo suas energias fecundantes renovaram as civilizações até os dias de hoje, né? Então a construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito e que garantem as formas físicas. É apenas um aspecto de multiformes permutas de amar. É somente mais uma forma de amar. O que importa é reconhecer essa troca de fluidos combinados de vibrações sintonizadas entre almas que se amam. E é o mais importante. Desenvolvemos então carinhosa assistência ao que se desesperam no mundo. Ensinemos a libertar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminhos aos ideais do amor santificante. Essas prisões do sexo não é um problema que pode ser resolvido por literatos ou médicos. É uma questão da alma, que demanda processos individuais de cura.
Só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas precisamos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial dependerá do entendimento pela compreensão do sofrimento alheio e das dificuldades próprias. Enfim, pela aplicação do amai-vos uns aos outros, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Bom, aí no final da palestra, ele abre o precedente para as pessoas fazerem perguntas, Quem tem alguma dúvida pode perguntar. E teve uma pergunta que chamou a atenção do André, que está relacionada à teoria do Freud. Então perguntaram lá para o mentor, Para Freud, o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas vêm do sexo desviado, o sexo que causa sofrimento nas pessoas. Alguns de seus discípulos modificaram um pouco essa teoria. Pensadores eminentes afirmaram que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se dar a importância e poder ao qual compele a manter impulsos primitivistas. Outros afirmam de que ser humano é um repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. Bom, então o instrutor vai esclarecer lá. Você está se referindo aos movimentos da psicologia analítica, chefiado por Freud e duas correntes distintas de colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino do impulso sexual, dando caráter absoluto, enquanto as outras duas correntes, inicialmente filiadas a ele, se diferenciam na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura, no que se refere ao relevo pessoal, a importância do poder. A segunda fala que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior que tortura o homem terrestre, mas mesmo assim ele é feliz. Para os estudiosos freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem em angústias sexuais. As causas se estendem à aquisição e poder e à ideia de superioridade. Bom, ele fala, diremos que as três escolas se identificam. Todas elas têm uma certa dose de razão, faltando-lhes, porém, o conhecimento básico da reencarnação. Está aí a palavrinha-chave. Não podemos afirmar que tudo no círculo carnal constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. A gente pode sim assegurar que tudo na vida é impulso do Criador. Todos os seres que conhecemos do verme ao anjo são herdeiros de Deus e que nos conferem a existência. E todos nós somos depositários de faculdade criadora. Aí ele vai citar, a criação, que são os vegetais, que são os pirilampos, que são os insetos, as aves, as feras, que sentem e exteriorizam ao seu modo esse impulso criador. Cada um tem o seu impulso criador, independente se é um animal, se é um vegetal ou se é humano. Falando em nós, homens espíritos, mais da metade de milhões de espíritos encarnados na Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, no primeiro andar da casa mental, concentram-se suas faculdades no sexo, que derivam os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Ele está falando aqui, que mais da metade de milhões ficam no primeiro andar da casa mental, que ainda não sabem criar sensações de vida, senão mobilizando o recurso da força sexual. Por outro lado, grande parte das criaturas, havendo conquistar a razão, conseguem subir para o segundo andar da casa mental. O segundo andar da casa mental é uma área de transição onde os espíritos começam a despertar a consciência, mas ainda têm o apego material. Acima dos instintos, permanecem nos desatinos da prepotência seduzida pelo capricho, mas mesmo assim fazem trabalhos proveitosos.
E somente um pequeno grupo sobe para o terceiro andar da casa mental, que é onde ficam os espíritos superiores, né? Os mais evoluídos moralmente. Um pequeno grupo de homens e mulheres que têm um equilíbrio sexual na zona instintiva do ser. Não são levados pelos impulsos, regendo as energias pelo próprio regime de responsabilidade individual. Então, não vivem nem pelo prazer e nem pelo poder. Para esses, o sexo, a importância individual, é a vantagem do imediatismo terrestre. São sagrados pela oportunidade de fazerem o bem, né? É nisso que eles se preocupam, em fazer o bem. Bom, o mentor, para concluir a pergunta, ele vai voltar um pouquinho lá assim. Concluímos então, e desse modo, que a psicologia analítica do Freud e seus colaboradores avançou muito no campo do conhecimento humano. Mas falta ali, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. É impossível resolver o assunto em definitivo sem as noções da evolução, do aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Porque do que adianta a gente descobrir os complexos e frustrações, identificar as lesões psíquicas e deficiências mentais sem ter como remediar? Porque não adianta Freud achar que ele vai descobrir todos os complexos e frustrações se a doença está praticamente na alma, né? Se a doença vem da alma. O distúrbio sexual está ali. E de modo algum ele está falando mal da psicologia analítica, não é não. Ele só está dizendo que falta a reencarnação para complementar os estudos, né? A reencarnação entra como uma chave que abre a porta para buscar o remédio que vai curar a essência e não a casca, né? E não o corpo de matéria. Bom, gente, então só para finalizar, eu vou ler uma frase que o Sola escreveu referente a um texto que se chama da Psicologia e Espiritismo, que eu achei bem interessante. O Sola fala assim: o Espiritismo é uma ciência completa, que abrange em suas disciplinas todas as temáticas científicas, sendo também uma filosofia, que sintetiza todas as demais filosofias. Isso porque o Espiritismo é uma doutrina eclética e liberal, não se atendo aprisionada ao marasmo do dogmatismo, seja esse de origem científica ou religiosa, sendo por isso mesmo a religião da ciência e a ciência da religião, né? Bom, gente, o assunto de hoje ele é bastante complexo, né? Ele caminha por várias vertentes. E para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, o Sola escreveu aproximadamente uns 7 textos, 7 artigos falando sobre essa temática, né? Sobre o sexo, espiritismo, psicanálise, psicologia. Eu acho que é bastante interessante a gente procurar saber, né? Porque hoje o nosso tempo é pequeno, a gente faz um resumão do resumo, né? Resumo do resumão, né? E na palestra de hoje eu peguei como fonte de informação 2 textos dele, né? Que é a Psicologia e o Espiritismo, e o outro é Sexo, Harmonia e Vida, que ele se baseou naquela frase do Emmanuel, né? Que fala assim: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E é isso, gente. Obrigada pela presença de todos, boa noite, espero que tenham gostado.